Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de começar, vamos lembrar que temos o apoio da OCB, que conecta histórias através das cooperativas. E aqui a gente só conta história boa, né? E hoje não seria diferente. Nosso convidado de hoje pensou até em desistir do direito. É verdade. Ele foi fazer o curso de Direito e suas expectativas ao final eram mínimas. Até que entrou num escritório de um professor e até hoje está lá. Hoje é sócio de lá e é com muito prazer que eu recebo meu aluno, doutor Carlos Eduardo Amaral de Souza. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professora. Eu não perco o costume de chamá-la de professora sempre. Eu acho até que é uma forma de reconhecer a importância que você teve para a minha vida, né? Obrigada. Na minha formação. Obrigada. E, de fato, eu queria agradecer o convite. Fiquei muito empolgado, né? Acompanho o podcast, a coluna de vocês aqui e fico muito lisonjeado de estar aqui. Não esperava e agradeço muito o convite. Eu que agradeço. A gente tem algumas pessoas que marcam, sabe? Você foi um aluno que marcou e a trajetória é tão linda que merece realmente estar aqui. E vamos lá, então. Você não é do Espírito Santo, você é de Minas, ou sua família que é de Minas, seu pai tinha uma floricultura, não tinha ninguém da área jurídica. Como é que você foi fazer direito? Minha família, minha mãe e meu pai decidiram vir para cá quando eu tinha 5 anos de idade, né? Em 82. Então o pessoal já pode até fazer a conta da minha idade aí. E eles abriram uma floricultura no centro de Vila Velha, aqui no centro, onde eu fiquei de 82 até pelo menos 2007, quando depois eu mudei para Vitória. E eles tinham floricultura, o núcleo familiar todo permaneceu em Belo Horizonte, e nós éramos a única parte da família que veio para cá. Então, assim, eu lembro que eu trabalhava, eu e minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs que são gêmeas, elas são médicas hoje, mas moram em São Paulo, e nós trabalhávamos junto com meus pais. Depois que meus pais se separaram, minha mãe continuou com a floricultura, meu pai voltou para Belo Horizonte. E, assim, durante muito tempo, aquilo lá foi a nossa realidade. A floricultura, minhas irmãs sempre tiveram na cabeça que queriam ser médicas. Eu, em determinado momento, quis ir para a parte de biomédica, outro momento eu queria fazer psicologia. E aí acabei passando em Direito, na faculdade, na FDV. E comecei o curso, na verdade, por obrigação da minha mãe, foi uma imposição. Eu mesmo não me via atuando na área jurídica, porque eu não tinha facilidade de falar em público. Olha que ironia, né? Eu não tinha facilidade de falar em público, achava que eu não iria gostar dessa área de humanas, porque minha vida sempre foi muito voltada para biomédicas. Eu cheguei a fazer alguns meses de ciências biológicas na PUC de Belo Horizonte, na PUC de Minas. Adorava essa matéria, só que não via perspectiva para o futuro. A verdade era essa. Eu larguei o curso lá com 3 meses, voltei para o Espírito Santo, voltei a fazer cursinho e passei para Direito. Só que já no primeiro semestre de Direito eu vi que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. No primeiro semestre? No primeiro semestre, eu já vi que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Não sabia se era concurso, se era advocacia. Mas era o mundo jurídico. Era o mundo jurídico. Eu fiquei apaixonado, assim, de saber algumas coisas que eu não sabia, da interpretação. E comecei a ver que eu tinha um certo talento para isso, entendeu? Nos trabalhos da faculdade. Então eu comecei a ver que eu gostava daquilo sem saber que eu gostava. Mas você pode dizer que não foi você que escolheu o direito, foi o direito que te escolheu, é foi isso? Foi o direito minha mãe. Foi o direito minha mãe. Eu mesmo não tinha a menor expectativa. Sua mãe teve uma visão, então, né? Sim. Às vezes a gente conhece os filhos da gente sem que eles saibam que a gente conhece muito bem. Mas foi isso mesmo. Eu comecei a fazer direito, comecei a fazer um estágio voluntário aqui no Fórum de Vila Velha, no primeiro Juizado Especial Cível, onde eu fiquei cerca de 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, eu não lembro agora de cabeça. E aí foi quando eu comecei a ter a crise, né? Falei, gente, o que eu vou fazer na minha vida? Eu já estava estava caminhando para o 6º período de Direito, e aí eu comecei a ver, falei, gente, o que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém da família que é da área jurídica, eu vou ter que, em tese, né? Vou ter que abrir o caminho para mim. E comecei a ter uma crise. Mamãe já tinha, nessa época, 3 floriculturas, e eu comecei a pensar em largar o curso para fazer administração, para poder tocar
as empresas, né? E minhas irmãs já estavam encaminhadas, já estavam fazendo medicina, uma na UFSC, outra na Mescan. E eu comecei a fazer, gente, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, não. Porque no juizado, bem ou mal, eu lidava com causas pequenas. Era uma coisa assim, um pouco frustrante. A pessoa está discutindo estágio no juizado. No juizado. Então, para mim, era uma coisa meio frustrante. Eu falei, eu não vou advogar para poder trabalhar tanto que esse pessoal trabalha para discutir coisa pequena. Então, assim, não era uma expectativa minha. Uhum. E concurso, eu comecei a ver que eu deveria... Eu tinha que decidir, ou ia para o concurso, ou ia largar o curso. E aí, para minha surpresa, o Marcelo Abelha, que é meu sócio hoje, tinha sido meu professor, e eu era um aluno dele, na matéria dele muito bom, né, que era processo civil. Você foi bom aluno em tudo, né, cara? Não seja modesto, você sempre foi um excelente aluno. Obrigado, professora. Mas assim, eu tive aula com ele durante 1 ano e meio, depois eu tive com o Flávio Chein, que também era meu sócio, os dois eram sócios, e eu me dava muito bem com a matéria deles. E aí que veio a oportunidade, né? São aqueles desígnios de Deus, eu acho. Porque nesse semestre que eu estava pensando em desistir, eu dei currículo para um monte de lugar. Eu lembro que eu fiz uma entrevista numa empresa grande aqui, e eu lembro que eu recebi a comunicação de que eu não havia sido selecionado por estágio lá 3 vezes. Não. Tanto que na terceira vez eu falei assim, por favor, não me liguem mais, porque a terceira vez que vocês me ligam, eu acho que eu vou ser chamado e não estou sendo chamado. E aí, logo depois disso, Marcelo e Flávio me chamaram para estagiar no escritório. E a proposta foi muito bem definida. Você vai para lá para ficar 3 meses, que é o tempo que a estagiária está indo fazer um intercâmbio. Eu falei, não, tudo bem. Só que na minha cabeça eu não ia ficar só 3 meses, né? Eram 2 pessoas que eu admirava muito. E eu falei assim, não, eu vou ter que trabalhar para cavar meu buraco ali dentro daquele escritório para me enterrar ali. E dito e feito, né? A estagiária voltou, nós ficamos juntos, ela se formou, passou no concurso e foi advogar para uma empresa pública. E eu tô lá até hoje. Né? Me formei, isso foi em 99, então esse ano vão fazer 24 anos de escritório. Me formei, consegui me efetivar como advogado e depois como sócio, né? E hoje em dia eu sou sócio lá do escritório, só que numa área completamente diferente, né? E, assim, eu entrei para a área civil, área de processo, área empresarial, justiça comum, justiça federal. E em determinado momento da minha carreira apareceu uma oportunidade de migrar para a área trabalhista. Porque um cliente nosso grande da época dessa área civil pediu para a gente abrir um núcleo trabalhista para atender parte da demanda deles. Olha. E aí Flávio e Marcelo olharam para mim e falaram assim, eu não vou fazer, você quer fazer? E aí foi um estalo, né? Que eu percebi que eu podia, na verdade, desenvolver uma área do escritório que teria o meu nome. E não o nome de Flávio e Marcelo, porque ficariam... Então, assim, foi uma oportunidade muito clara, obviamente, né? Eu falo isso aqui que é uma coisa bonita, vou desenvolver uma área. Mas, na verdade, eu tive um aumento também. Eu passei a receber um prolabore muito maior. Claro. E a gente formou uma equipe. E essa minha atuação na área trabalhista tem 18 anos já. Olha que legal. É engraçado, porque eu tive que mudar completamente minha vida. Eu dava aula na FDV, na parte... Eu era professor assistente em prática civil. Isso. Depois nós migramos para a parte trabalhista e depois eu comecei a dar aula só de direito do trabalho. Direito e processo do trabalho. Dei aula na graduação em direito do trabalho de 2005 até 2018. E hoje eu sou só professor da pós-graduação. A graduação eu resolvi sair em 2018. Tem um momento que a gente acaba se afastando mesmo da graduação. Eu adoro, assim, você estudar e dar aula, mas o problema é que começou a exigir um compromisso semanal que desgasta, né? Tanto que o professor aposenta um pouco mais cedo. Exatamente. É um desgaste você ter aquele compromisso num horário da manhã, num horário da noite. Exato. Então, assim, o que me E aí a família começa a crescer, precisar também de mais atenção. Exato. O ponto ali foi exatamente as crianças. Eu vi que eu estava perdendo muito tempo do convívio com eles ali e resolvi parar de dar aula para poder aproveitar um pouco mais o crescimento, porque tinha dia que eu dava aula de manhã, não via meus filhos acordarem e voltava à noite, 11 horas, e eles já estavam dormindo. Então isso começou a pesar muito na minha balança, né? Graças a Deus eu não tive... Eu tive a facilidade de tomar essa decisão justamente também por uma estabilidade financeira que eu consegui conquistar. Que você conquistou, mas foi uma opção, e assim, eu não me arrependo às vezes dá aquela saudade, mas aí a gente vai lá, rapidamente, rapidamente ela passa. e resolve, né? Verdade. Mas que bacana, assim... Você então fez uma ampliação do escritório, né, nesse momento? Você ampliou. Na verdade, era uma área que a gente não atuava em nada mesmo. Tudo que vinha a gente passava para outros colegas e tal. E depois
desse período, a gente começou a desenvolver uma área trabalhista, que hoje é uma área trabalhista do escritório, que eu posso dizer que é uma área forte. Para você ter uma ideia, nós somos lá em 11 advogados na área trabalhista, só na área trabalhista. Poxa. Né? A gente coordena, tem um núcleo que é com outro sócio da área trabalhista, que ele fica voltado mais para as pessoas físicas, e ele também atua na parte de empresarial com as empresas, mas o foco dele maior é a captação e desenvolvimento dessa área para trabalhador, pessoa física. E tem a área de pessoa jurídica, né, que a gente atua também. Claro que às vezes isso dá um conflito. Então, por exemplo, se eu advogo num determinado segmento para um trabalhador, eu não posso, dependendo das teses, trabalhar no outro setor para a empresa. Então, a gente analisa muito bem essas questões. Para não ter conflito, nem ético. Para não ter conflito, né? Exatamente. Principalmente ético, né? O fato de você trabalhar defendendo uma tese geral é uma coisa, é o direito da pessoa, né? Exato. Eu sempre falo que advogado a gente não defende pessoas, a gente defende o direito das pessoas. Exatamente. Então a gente advoga para tutelar o direito. Se a pessoa tiver direito, bem, se não tiver direito, a gente também não tem muito o que fazer, né? Exatamente. Mas que bacana. E você, assim, desde que você entrou, você sempre gostou muito da área empresarial. Sim. Será que é por conta, assim, da família mesmo, né? Pois é. Das dores eu não da sei, família. não. Até que a gente não teve muitas dores, não, para te falar a verdade. O comércio de mamãe era um comércio... Era pequeno, tranquilo. Não era muito grande. Quando ela começou a ampliar, depois que a gente se formou, por exemplo, ela eliminou as outras 2 lojas e ficou só com a central. Porque a gente morava em cima e a loja era embaixo. Então tinha essa facilidade, né? As pessoas até hoje, assim, muitas pessoas lembram de mim lá trabalhando. Mas assim, eu acho que quando a gente vive o dia a dia, às vezes, olha, de pagar o trabalhexemplo que está ali, de pagar as contas, de manter o ritmo empresarial. Você tem uma questão de uma gestão, isso é de mim. Por exemplo, lá no escritório a gente atua muito assim, quando você tem um escritório de advocacia, não é só advogar, né? O nosso escritório hoje tem mais de 30 advogados. Então, assim, é uma gestão realmente que você tem que ter um setor financeiro, um setor de RH, um setor que cuida dos advogados, então tem equipes separadas. Então, assim, essa parte da gestão é uma coisa que eu gosto muito, de analisar dados. Olha, o que está acontecendo aqui? Por que isso aqui aumentou um custo? Por que isso aqui reduziu? O que esse cliente está dando de retorno? Então, a gente faz essa avaliação semestral de viabilidade, essa visão, para o advogado que trabalha para empresas é muito importante, porque você pensa também no negócio do cliente, né? Eu tive um caso emblemático, que a gente recebeu um convite para fazer uma proposta para uma empresa, e eles queriam que a gente assumisse 10 mil processos. 10 mil processos? Para você ter uma ideia, 10 mil processos não é o que a gente tem hoje no escritório. Na área trabalhista? Não, tudo. No geral. Tudo, isso. Então, fazer uma advocacia para eles. E aí, obviamente, a gente fala, 10 mil processos, poxa, eu vou cobrar quanto? E a gente faz esse estudo, né? A gente faz um diagnóstico. Bom, eu preciso de quantas pessoas para atuar num contrato que me demanda 10 mil processos? Eu rapidamente perguntei, vem cá, no estado inteiro? No estado inteiro. Qual que é o número de... Aí eu pedi dados. Qual que é o número de processos em cada cidade? Qual que é a média de audiência que vocês tiveram mensal no último ano? Quantas, assim, qual que é o custo que eu vou ter que assumir? É deslocamento, é preposto, isso? Então eles me passaram vários dados. No final das contas, pelas contas que eu fiz com o número de advogados, estrutura, custo, a gente teria um custo fixo mensal com esse cliente de 450 mil para tocar esse contrato. E aí eu fiz uma conta, falei, olha só, eu não posso oferecer 500 mil, porque se eu vou gastar 400, se eu cobrar 500, eu ainda tenho que pensar na tributação. Que é em torno de 15%. Então, eu já teria, se eu fosse cobrar 500, eu já estaria pagando para trabalhar. Obviamente também que eu não queria lucrar, vamos colocar em números assim, tá? 30 mil reais por mês. Sim. Porque a dor de cabeça que um contrato desse me gera, 30 mil reais não paga. Não é nada. Não paga. Porque, é dinheiro? Mas não paga. Sim. Porque eu vou ter que gerir um monte de pessoas, vou ter que trabalhar, controlar prazo. Então a gente fez uma proposta, eu não lembro agora de cabeça, vamos colocar 800 mil. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas é muito. Eu falei assim, pois é, mas eu não consigo trabalhar por menos disso. Claro, se ela chega e negocia, se eu vou lucrar 150 mil, 100 mil, é uma coisa. E aí uma vez, eu até conversando com um colega meu, ele falou assim, pô, mas, cara, 500 mil, não sei quantos por ano. Eu falei assim, mas não é líquido, né? Não é líquido, exato. Então, assim, muitos advogados não fazem a conta. E aí a gente fez a proposta, negociou, conseguiu chegar a uns 700. Não lembro agora exatamente qual foi o número, e ela me falou que fechou com um escritório por 500. Né? E eu imaginei, falei assim, eu acho que no final do ano essa pessoa entrega, porque
ele não vai estar recebendo, quando ele botar na ponta do papel, na ponta do lápis, quanto que ele está gastando com aquele contrato, ou ele vai fazer um serviço ruim, ou ele vai entregar. Porque ele vai ter que reduzir um monte de custo que ele não pode reduzir para tocar com qualidade aquele contrato. Exato. Então, assim, muitas vezes os números, eles seduzem. Só que se o número que seduz, que ele não está correto, que ele não tem uma análise, ele seduz de forma ruim. Exato. Da pior maneira possível, que você se entrega e não consegue cumprir. Então essa análise a gente faz, é uma coisa que eu adoro fazer. Isso é legal. Projeção, nos próximos 3 anos eu vou gastar quanto, eu vou receber quanto. Porque a gente sabe, né? Mas que poucos fazem. Não, quase ninguém faz. Eu acho que ninguém faz. Assim, esse é um ponto que acho que faculdade tinha que ter. Exato, concordo. A gestão, pensar na precificação. Hoje se fala muito, a gente vê em redes sociais, mas é uma preocupação muito grande. Como é que você vai... Quando se fala em precificação, né, do serviço, é exatamente isso. O quanto vai custar para mim, o quanto vale a pena ter de lucro, ou se é um momento que você não quer lucro, que é apenas uma visibilidade. Exatamente. Também existe. Existe isso. Mas você tem que pensar. É a gestão, você tem que ter conhecimento dos critérios que você vai utilizar. Por exemplo, olha, uma empresa que vai me dar uma visibilidade muito grande, eu posso... Ótimo, eu vou trabalhar no 0 a 0 com ela aqui durante o ano para saber se isso vai se concretizar. Exato. Porque pode ser que não concretize. Pode ser também que Na verdade, te blinda até em relação ao... Então, assim, hoje em dia, né, a gente tem muitos advogados que trabalham só como correspondentes. Com PJE, isso perdeu um pouco. Mas ainda tem necessidade de audiência, várias coisas. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi justamente essa questão de, vou contratar você para fazer uma audiência. Como é que eu posso fazer? Quanto é que você me cobra? Eu sempre falei assim, bom, o escritório de São Paulo, para você vir para cá, você vai ter que pagar uma passagem, pelo menos. Então eu não posso, eu sempre falei, eu não vou cobrar menos do que a passagem que você vai ter de vir para cá, perder seu tempo e voltar. Por quê? Mas cobra R$100. Não, gente, eu vou cobrar R$100 para levantar daqui, deixar de fazer o que eu estou fazendo, de deixar de dedicar o tempo pro meu escritório, para fazer captação, para estudar, para me qualificar, ou com a família mesmo. Exato. Para cobrar R$100 para fazer uma audiência que vai me demandar, às vezes, 2, 3 horas do meu dia. Exato. Ou seja, é melhor a pessoa vir de lá para cá. Então, eu acho o seguinte, a pessoa de fora, quando pede para a gente fazer uma audiência, ele quer evitar o trabalho dele. Exato. Só que o trabalho dele custa as horas que ele está demandando e o custo para vir para cá. O que é mais barato? Você vir ou você pagar R$100? Pagar R$100. Então, assim, eu sempre falo, os advogados, eles têm que ter essa ideia. Né? A gente tem uma tabela, o Espírito Santo tem uma tabela de honorários do OAB. Aquilo tem que ser o ponto de partida. Obviamente, olha, eu vou cobrar 20 mil para fazer um recurso. O caso é de 10, eu não vou cobrar 20. Claro, você tem que ponderar. Você vai fazer ponderar as o que está envolvido, o trabalho que vai te dar. Por quê? Porque a gente sempre fala, a visibilidade ela é boa. Sim, os honorários eles são bons, mas a sua responsabilidade está embutida ali. Exatamente. Então é o seu tempo, você está colocando o seu nome, a sua cara ali naquele processo. Eu já vi colegas em mesa de audiência, fazer audiência trabalhista, que o juiz fala assim, doutor, e aí, o que tem de ponto controvertido? A pessoa, não sei, eu estou aqui só como correspondente. Eu já vi juiz levantar e ir lá dentro da secretaria trazer o regulamento do OAB. O senhor sabe que isso aí que o senhor está fazendo pode configurar uma infração ética? O senhor está sentando aí, representando um cliente, sem saber o que está acontecendo? Você estava na audiência? Eu estava assistindo. Eu estava assistindo. Eu já vi isso acontecer. Então, assim, veja, quando você aceita a procuração, não tem só o bônus de receber honorários. Tem todo um ônus de você atuar com qualidade na defesa daquele cliente. Exato. Então, assim, muitas vezes eu vejo advogados correndo atrás de cliente e quando vai ver não consegue dar vazão, não consegue ajuizar a ação porque não tem tempo. E aí fica 6 meses. Recentemente até um colega me procurou que ele estava sendo demandado na Justiça Comum por uma ação de responsabilidade porque ele pegou uma procuração e demorou 1 ano e 9 meses para poder ajuizar a ação. E o cliente estava cobrando esse 1 ano e 9 meses que estava prescrito. Porque ele falou, é justamente o período que eu tinha mais para receber foi o tempo que você deixou prescrever. Não prescreveu totalmente, né? Que seriam 2 anos. Mais 1 ano e 9 meses a pessoa perdeu. Então ele está sendo demandado. E aí me procurou, eu falei, é bom você fazer uma defesa bem qualificada realmente, porque aqui
tem uma justificativa, mas eu pedi documento e ele não deu. Opa, então isso é uma justificativa. Uma informação que ele não te passou, realmente, você não vai ajuizar uma ação de qualquer jeito. Claro, né? claro. Então, são aspectos assim, que a advocacia, nesse período todo, ela me ensinou um pouquinho, da gente ter um cuidado com a nossa profissão, né? De saber cobrar, de saber se portar, desqualificar. Claro. E de dar um trabalho qualificado para aquela pessoa, né? Eu sempre falo, o advogado bom não é aquele que promete que vai ganhar. É aquele não, de forma alguma. Que promete que vai cuidar bem do seu processo. Ganhar é uma consequência do cuidar bem. Porque também cuidar mal a gente vai perder de qualquer forma. Mas o cuidar bem nem sempre vai ensejar a vitória. Aí pode ser que seja uma derrota aceitável, dentro daquilo, né, que a gente estava esperando. Mas que legal. E assim, os advogados trabalhistas sempre têm muita história para contar, né? Muita história. E conta pra gente aí algumas histórias que te marcaram. Você já contou várias aqui, então, né? assim, em relação ao processo, situação de cliente, claro que eu não vou ficar dando muito detalhe para não entrar na questão processual, mas eu já tive casos, assim, muito curiosos, né? Às vezes a pessoa entra lá pedindo uma doença ocupacional, porque estava com surdez por causa de ruído. E aí eu lembro que essa pessoa ela tinha um processo só pedindo a doença, né, os efeitos da doença, indenização material, indenização por dano moral, pensão, aquela coisa toda. E outro processo onde ela discutia verbas trabalhistas, dentre elas a insalubridade pelo ruído. E aí, um processo tramitava numa vara e outro na outra. Eu lembro que eu pedi para reunir os processos, no que foi distribuído primeiro, acolheram, e no dia da audiência de instrução, veio um laudo e falou, realmente ele tem perda auditiva, tudo indica que é levado pelo ruído. Só que na audiência de instrução da insalubridade, que estava conectado, eu fiz a pergunta para ele, mas o senhor recebia protetor auricular? Recebia, mas o senhor usava? Usava só quando o fiscal passava. Eu falei, como assim? Ele falou assim, porque esse negócio de usar protetor não é coisa de homem, não. Então, quando o fiscal passava para ele não perturbar, eu botava o protetor e quando ele saía, eu tirava. A juíza perguntou, mas espera aí, a empresa te dava o protetor, o senhor sabia que tinha que usar? Sabia, recebi treinamento, tudo certinho. O senhor sabia usar? Sabia. E o senhor não usava porque o senhor não gostava? Ele, porque isso para mim não é coisa de macho. E aí a juíza veio e falou assim, realmente, aqui eu entendo que ficou configurado a culpa dele pela doença, porque se ele tem um problema com o ruído, a empresa fez tudo, inclusive fiscalizava, e ele burlava essa fiscalização. Então ela julgou improcedente o pedido da doença ocupacional, né, assim, a indenização toda que ele tinha pedido em um processo e a insalubridade também, porque comprovou que a empresa fez tudo que ela podia fazer. Exato. Então, assim, são alguns aspectos, né? Essa é uma que chamou bastante atenção. Eu já tive casos também, assim, bem emotivos, tá? Uma vez eu fui procurado por uma moça, ela me contou uma história sensibilizada, eu fiquei todo sensibilizado, e a gente foi ajuizar ação contra a empresa. E é engraçado, né, que às vezes a pessoa te narra uma situação e a empresa veio na defesa e trouxe um monte de coisa nova. E aí me chamou a atenção porque ela tinha desenhado o patrão como um monstro. E é engraçado, pode ter sido até um dom artístico dele ali, mas parecia ser uma pessoa assim, olha só, mas isso não aconteceu. E aí quando ele começou a falar com ela naquela tentativa de acordo, mas você sabe o que aconteceu? Ela, mas teve isso. E tudo que ela confirmava não era coisa grave. Você via que era muito mais uma questão de orgulho entre os dois ali. E eu lembro que a gente fechou um acordo e ele levantou, deu a volta na mesa e veio e deu um abraço nela. Aquilo eu falei assim, gente, olha como é que pode, né? A gente chega aqui com uma mentalidade, uma figura desenhada, e a pessoa levantou, porque assim, dentro daquele contexto, ela envolvia a questão de gestante, filho com problema e tal, e ela chorando, ele levantou e veio e falou assim, você pode contar, eu fico até um pouco emocionado só de lembrar, para te falar a verdade, você pode contar comigo no que você precisar, tal. Então assim, são algumas coisas, né, que eu lembrei, aquilo me assim, marcou, falei, gente, olha só, a gente chega aqui todo bélico, para poder ter uma atuação combativa, e na verdade, o cliente passa algumas coisas pra gente que não é verdade, ou não é tão ruim da forma, né, que foi passado. Porque é o tal negócio, né? Tem a história dele, a versão do outro. E o ponto de vista de quem está assistindo. Exatamente. Então, assim, eu quando eu dava aula, eu falava sempre isso pro pessoal. A gente tem que sempre olhar com objetividade. E tentar extrair qual que é o aspecto pessoal daquela narrativa. Eu já tive caso também, que eu atendi uma cliente, ela me narrou, a gente fez lá a inicial.
E aí no dia da primeira audiência eu não pude ir, então quem foi meu sócio. E aí quando chegou lá, ele conversando com ela, falou, não é nada disso aí não que tá escrito não, é outra coisa. Ele, sério, então... Aí, Excelência, eu queria pedir para adiar a audiência porque ela me narrou uns fatos que eu preciso editar. E na trabalhista a gente tinha essa flexibilidade. Então vai editar, tudo bem. Aí ele foi pro escritório, sentou com ela, pegou a versão dos fatos dela, mudou a inicial, falou comigo, falei, cara, olha só, ela me narrou isso aqui, tô com a ficha de entrevista aqui, Ele, não, vou fazer outra aqui, então, beleza. Ele assumiu a cliente. Aí na outra audiência que ele foi, já com a versão que ela tinha narrado para ele, ela chegou e falou assim, olha, isso aí tá tudo errado. O advogado que me atendeu anotou tudo errado. Ele falou, não, mas dessa vez fui eu que atendi. Ela, ai meu Deus do céu, eu tô muito confusa. Então assim, você vê que às vezes a pessoa ou não tem, não sei, algum tipo de sensibilidade ou lembrança, ou inventou uma história qualquer para mim, inventou outra para ele e já queria inventar outra, afirmando que não tinha falado para ele. E aí desse cliente ele falou assim, eu não tenho condição de advogar para a senhora mais, porque eu não sei ao certo o que você está me narrando. Cada hora uma história diferente. É uma narrativa diferente. Então assim, eu não tenho condições porque eu não vou fazer um trabalho bom. Nessa narrativa que eu não consigo trabalhar, para numa audiência você chegar para mim e falar alguma coisa diferente, e isso prejudicar totalmente a tese. Claro. Então a gente acabou renunciando. Eu já tive também alguns fatos curiosos com testemunha, né? Testemunha na justiça do trabalho, então. Nossa, mas assim, alguns cuidados que a gente tem que ter, né? De conversar com a testemunha antes, para saber, não para orientar, para saber o que ela sabe, se aquilo é importante para o seu processo ou não. E eu lembro que uma vez eu conversando com um rapaz, eu falei assim, olha só, você está aqui, e de empresa principalmente, né? Quando a pessoa é empregada, eu fico tentando deixar ela bem à vontade, para não sentir ameaçada. Eu falei, olha só, você está aqui como testemunha, a empresa te trouxe porque ela acha que o que você sabe é importante para a tese dela. Mas eu vou te falar uma coisa, você tem que me falar o que você sabe. Não fale o que alguém te pediu para falar, não fale o que não corresponde ao que você presenciou. Então, por exemplo, se você chegar e dizer para mim que alguém te disse, isso para mim não tem relevância. Você pode até falar, mas se alguém te disse, você não presenciou, a não ser que você tenha presenciado. Falei, será que para dizer a verdade? Bati muito naquela tecla, o juiz vai te perguntar se você está com medo de ser demitido. Se você tiver, você pode dizer. Se você não estiver confortável, você me fala agora que eu nem te levo lá para dentro para não passar esse constrangimento. Claro. E aí, na hora, o juiz chegou para ele e falou assim, o senhor está aqui como testemunha, né? Tô. O senhor já prestou depoimento? Não, nunca prestei. Alguém pediu para o senhor falar alguma coisa? Ele, sim. Aí ele, quem pediu para o senhor falar alguma coisa? O advogado. Aí o juiz olhou para mim assim, doutor, e aí? Eu falei, senhor excelência, eu quero saber o que eu pedi para ele falar. Pergunta para ele. O que o advogado pediu para o senhor falar? Ele pediu para falar a verdade. Então, assim, isso... tem que saber perguntar, Tem que saber perguntar. Aí eu falei assim, eu quero saber o que eu pedi para ele falar. Ele falou, ele pediu para falar a verdade. Mas só isso? Ele pediu para contar o que eu presenciei. Mas a pessoa às vezes está tão nervosa, eu falei, só respondo o que o juiz perguntar. E ele foi sendo objetivo. E aí, mas claro, né, deu aquele jogo, eu falei, gente, o que esse rapaz vai falar aqui agora? Eu já tive caso de testemunha que foi lá, disse que mentiu para ajudar uma das partes, mas depois, quando ajuizou a ação, ele não pôde sustentar, porque eu falei assim, o depoimento dele prestado lá em outro processo, que a empresa me trouxe, era nessa versão. O juiz, realmente, como testemunha, o senhor não podia mentir. Mas me pediram para mentir. Ele falou assim, isso é um problema do senhor. O senhor foi advertido, tal. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que com testemunha a gente tem que ter cuidado. E é engraçado que esse meu cuidado com testemunha foi porque na faculdade eu assisti uma audiência para aqueles livrinhos de prática. Teve eu assisti numa audiência que a testemunha falou assim, o advogado pediu para falar isso aqui, assim, assado, mas isso não é verdade. E eu lembro que a juíza mandou ofício para o AB, para abrir procedimento. Eu falei, gente, isso é uma coisa que eu não quero passar nunca. Esse constrangimento. E por quê? Porque eu não consigo mudar a situação passada. Eu sempre falo isso com meus clientes, né? Isso aí. Tinha pagamento por fora? Tinha. Mas o que a gente pode fazer? Vamos levar alguém para falar que não tinha? Eu falei, não, a gente não consegue mudar o passado, não. Eu posso levar uma pessoa falando que não tinha, ela vai levar 2 falando que tinha, e aí vai dar um confronto e vai ser pior. Então, assim, a gente não muda. Eu consigo trabalhar com esse fato aqui dessa forma. Agora, eu não tenho a máquina no tempo para mudar que vocês não pagavam por fora. Né? E é o que eu falo com os advogados. A gente não ganha processo. A gente trabalha o direito das pessoas. Se a pessoa tiver direito, é uma coisa. Se não tiver direito, a gente não tem muito o que fazer. Então, assim, é um cuidado. Mas eu já recebi cliente já, proposta fechadinha. E aí, quando veio o diretor jurídico, ele falou assim, mas eu quero saber quem é que vai orientar as testemunhas. Eu falei assim, a gente não orienta testemunha. Não, mas tem que falar com eles, o que eles têm que falar? Eu falei, não, isso aí eu falo pro preposto. Porque o preposto vai dar a sua versão.
Testemunho a gente não faz. E aí acabou que a gente não fechou, não deu prosseguimento, porque a exigência dele é que os advogados orientassem a testemunho que tinha que falar. Então a gente não vai fazer isso. Se vocês quiserem orientar dentro da empresa e eu não ficar sabendo, é uma coisa. Agora, o meu escritório não vai fazer isso. E a gente não fechou o contrato. Por causa dessa particularidade, que só foi dita depois que o contrato estava assinado. Eu teve que fazer um termo de rescisão, dizer que não assumi nenhum processo, aquela coisa toda. Mas eu acho que é um preço que a gente paga, né? Sim, é um preço que a gente paga pela ética e também assim, eu não vou expor o nome do meu escritório para defender o direito de alguém. Exatamente. Que eu sei que precisa de uma coisa com a qual a gente não compactua. Então, tem essas questões, tá? E, assim, e às vezes o advogado em início de carreira, ele sofre essa pressão e não sabe lidar com essa pressão. É verdade. Né? Isso é uma coisa que eu posso dizer, não caiam nisso, porque isso compromete a sua carreira pro resto da vida. Você perder um cliente é um momento difícil. Agora, essa questão ética, essa questão de você fazer aquilo que você não compactua, mas vai fazer porque o dinheiro lá é muito bom, é um preço muito alto a se pagar. Eu tenho uma amiga que ela fala, a gente tem que de vez em quando demitir clientes. Sim. Né? Porque pode ferir a sua carreira. Essa análise, né, eu acho que tanto ética quanto econômica, ela é essencial. Porque o cliente era muito bom naquele começo que você precisava pagar suas contas. Hoje em dia ele te dá trabalho, te dá responsabilidade e o valor não condiz. Eu tive um cliente na pandemia que ele veio para mim e falou assim, a gente tinha, sei lá, 1 ano de contrato. 1 ano depois ele falou assim, a gente precisa fazer uma redução de 30% do contrato. Eu falei assim, então você pode pegar o contrato e levar embora, porque 30% eu não vou trabalhar com você com desconto. Mas a crise está aí, todo mundo... Obviamente que eu não falei, né? Eu falei assim, eu sei que seu setor não está com crise. Eu falei assim, olha só, todo mundo está passando, inclusive a gente. Para eu reduzir 30%, eu vou ter que reduzir 30% da minha mão de obra. Mas aí não vai dar conta. Eu falei, pois é. Se você quiser pegar o contrato e levar embora, você leva. Mas vê o que dá, porque eu tenho que prestar conta aqui internamente de uma redução. Eu falei, então nossa condição é 10%. Vou trabalhar aqui, mas quando acabar essa onda de pandemia, a gente senta e conversa de novo. E dito feito, né? No meio de 2021, eu falei, a pandemia já sedimentou aqui tudo que tinha que sedimentar. Vamos negociar. Não, porque não dá. Eu falei, olha só, se não tiver pelo menos voltar ao que estava antes, eu vou te entregar o contrato mês que vem. Porque eu não vou assumir um ônus de trabalhar para você por um preço que não é justo para mim. Então, assim, obviamente, você fala isso porque seu escritório é sedimentado. Mas é uma opção que a gente trabalhou para ter. E isso é uma coisa muito importante. A gente não pode ser refém financeiro de qualquer cliente. Exatamente. Não pode. Então é melhor eu ter 20 contratos pequenos do que um contrato grande. Que se ele sair, você perder, eu acabou. perdi. Então, isso foi uma coisa que a advocacia também mostrou, tá? Eu estou falando isso porque a gente já passou por essa situação. Sim. De um cliente grande sair e a gente fala, gente, vai ter que desativar essa área. Graças a Deus não, porque no mês seguinte entrou um que deu para poder ajustar. Mas era exatamente isso. Então é melhor eu ter 20 clientes bons que eu posso falar, opa, esse aqui eu não quero mais, esse aqui não corresponde mais, esse aqui se não reajustar não vale a pena. Né? Obviamente que a faculdade não ensina isso. Não. Mas eu tive um colega de faculdade, de magistério, né? Que ele dava aula junto comigo. Que até ele enfocava muito nisso. E isso me chamou muita atenção. Né? E hoje em dia a gente vê, se você não tem uma gestão boa, gestão financeira, gestão de pessoas, e hoje em dia a advocacia ela vai mudar. Já mudou, né? Já está mudando. Quem não está envolvido com as inovações tecnológicas vai perder o espaço. Eu vou dar uma previsão aqui, em 5 anos. Pode ser que isso aconteça antes. Antes até, porque do jeito que está evoluindo, a rapidez das inovações... E esses dias eu vi uma notícia que eu não sei nem... porque eu não conheço o programa, mas eu vou procurar saber, porque pelo que eu percebi, todo mundo sabe, menos eu. Acho que Chat alguma coisa. ChatGPT. É o que está na moda. Passou na OAB, na primeira fase. Sim. E eu não conheço isso aí. Então, ou seja, eu já estou alguns passos atrás de um monte de gente. Então, assim, a gente já começou a procurar saber pelo escritório o que é isso, que ferramenta é essa, como é que ela pode auxiliar. Né? Ferramenta de gestão, controle de processo, saber quanto que o processo te demandou. Eu tive um colega que uma vez falou, rapaz, recebi uns honorários de êxito aqui no processo de reclamante. Falei, quanto? 50 mil. Falei, pô, que legal, cara. Quanto tempo você está com o processo? Tem 10 anos. Aí eu fiz uma conta, 50 mil por 120 meses.
em tese é muito bom agora, mas o que você fez nesses 10 anos para pagar a conta? Né? Então, assim, tem umas contas que a gente faz que onde você vai ver que, na verdade, aquele cliente não valeu a pena. Ganhei 10 mil de honorários, o processo durou 6 anos. Você tem que entender como é que funciona, né? E se assumir e falar, não, de fato, o custo daquele processo por ano para você. Sim. Né? Porque às vezes tem processo que fica parado. A conta chega todo mês. O ano inteiro. Você está movimentando outros clientes, mas aquele lá está parado, aquele processo. Né? Então, mas essa conta você tem que fazer. Você tem que pensar. Sim, porque a conta todo mês está chegando. Você não vai poder postergar para quando você receber. Exatamente. Né? Então, eu vejo que escritórios que atuam muito com reclamante, eles têm um fluxo muito grande de recebimento mensal. Então, isso ajuda. Porque num mês que você não teve, você teve um bom recebimento no outro. Mas essa questão da gestão financeira é o que eu vejo que é uma das maiores dificuldades que o advogado de início de carreira tem é captação de cliente, que às vezes pode se resolver por familiares, colegas. E o principal é a gestão financeira. Nós tivemos aqui um convidado que falou que ele tinha, no início de carreira, ele tinha um cliente muito bom que não largava dele, que era ele mesmo. Então, ele treinava com ele mesmo, entrava com as ações dele. Isso é importante. É engraçado, né? Porque eu não tenho esse perfil. As minhas demandas pessoais, jurídicas, eu estou sempre empurrando para o lado. Não é? Nossa, teve uma vez que a gente viajou e tinha que ter um atraso, aquela confusão de aeroporto e tal. Aí, vou entrar com o passageiro? Vou entrar. Aí um colega meu que estava na mesma viagem entrou, ganhou, sei lá, 10 mil. Até hoje eu não entrei, já acabou o prazo e tal, enfim. Mas assim, essas demandas, eu tenho esse defeito. As minhas demandas pessoais, geralmente eu empurro um pouco para lá para poder dar atenção pro escritório. Por quê? Porque para mim, na verdade, é assim, e aí é mais fácil talvez eu pegar alguém e falar, opa, vem cá. Essa semana eu chamei um menino lá do escritório e falei, cara, ajuiza essa ação de cobrança para mim aqui, que eu não vou ajuizar, e vai passar esse prazo e eu vou ficar revoltado, não pelo valor, mas pela questão pessoal que envolve isso aqui. Aí ele falou que semana que vem me entrega. Se fosse para eu fazer, mas eu ia cumprir todos os meus prazos mesmo para depois. Às vezes vale a pena. Eu tive um caso, por exemplo, que meu sócio veio e falou assim, deixa que eu faço para você, porque você está muito envolvida. Foi um caso que eu me machuquei e tal, era um caso... Ele falou, não, deixa que eu faço. Então, principalmente quando tem esse envolvimento emocional. Mais emocional. Aí é o pior de tudo, porque você começa a falar um monte de coisa que não tem relevância, mas que para você é importante. Exato. E você cria a expectativa de que aquilo que é importante para você é o que vai dar resultado. Não vai. Várias vezes eu já conversei com um colega e falei assim, mas isso é completamente irrelevante. Esquece isso, pelo amor, nem fala isso. Você acha, assim, é claro que a gente já viu, eu digo que a gente passou por um período de copia e cola, que as coisas foram ficando muito grandes, as peças e tudo mais, e agora a gente está voltando para a objetividade que sempre deveria estar ali, né? Porque eu acho que eu tive um professor que falava muito assim, mandado de segurança tem que ter no máximo 3 folhas. Ou você tem o direito líquido certo, ou você não tem, né? E aí você põe ali. Então, claro que a gente sabe que tem casos que a gente precisa expor um pouco mais e tudo mais. O que me preocupa... O que você vê? Como é que você vê Então, hoje? eu vejo que, assim, que a gente tem que ser objetivo, né? Principalmente nas primeiras peças, inicial e defesa. Na fase recursal, eu já vejo que a gente tem que ter um pouco mais... uma visão um pouquinho mais cuidadosa. Por quê? Porque às vezes vem fundamentos, vem nulidades, aí você não pode se ater ao número de páginas. Você tem que fazer o que você tem que fazer, pelo menos no recurso ordinário, na apelação. E hoje em dia, eu vou falar pelo recurso de revista, né, que é o equivalente ao recurso especial extraordinário na Justiça do Trabalho, porque a devolução dele é de matéria constitucional e infraconstitucional. Só que a gente ainda tem o recurso extraordinário para o STF do TST. Hoje em dia, eu tenho muito receio em falar, tem que ser objetivo. Por quê? Às vezes você é objetivo e ele esbarra naquele filtro formal, você deixou de atacar, você deixou de transcrever. Objetivo, mas você tem que atentar aquela jurisprudência defensiva. Eu tive casos assim que eu lendo o recurso, eu consegui fazer uma tese de divergência jurisprudencial em 2 parágrafos. E aí veio a adesão de não, você não demonstrou a saciedade e a divergência jurisprudencial. E aí eu comecei a ter que fazer o seguinte, vou pegar aqueles 2 parágrafos e escrever novamente o que eles querem dizer, mas em outros 2 parágrafos diferentes. E aí começaram a admitir. Então vejam, a minha objetividade ela foi penalizada por uma jurisprudência defensiva. Então a gente como advogado tem que ter, porque você explica para o cliente porque você perdeu quando eles entendem que a sua tese não era boa. Agora, quando vem uma questão formal,
Você não consegue explicar. Exato. E aí você pode ser responsabilizado. Então, assim, nesse âmbito recursal, eu tenho muito cuidado com isso aí. E é engraçado que quando bateu no TST, eles reconheceram que estava a saciedade. Mas para isso, meu cliente teve que fazer um depósito recursal, eu tive mais um prazo para cumprir. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu procuro sempre ser o máximo objetivo. Sim. Só que realmente, assim, né, nesses requisitos formais de recursos extraordinários, eu fico muito receoso. A gente, olha só, é melhor pecar pelo excesso do que a pessoa falar que você não fez isso. Então, agora, o copia e cola, é engraçado, né? Que uma vez eu fui dar um curso de recurso de revista até para a OAB, e eu falei assim, ó, o maior erro do advogado, quando vai fazer um recurso de natureza extraordinária, ou especial, ou extraordinário, ou recurso de revista, é pegar como modelo o seu recurso ordinário. Porque o recurso ordinário é uma coisa. Você fala de testemunho, você fala de prova, você não vai poder falar no recurso de natureza extraordinária. E aí o pessoal assim, realmente, acho que é por isso que meus recursos não estão subindo. Porque é uma visão que você tem que ter. É um recurso técnico. É que você vai usar prova, você vai usar um monte de coisa. Aqui não, aqui tá certo ou tá errado. Acabou. Mas eu tenho essa preocupação também. Ah, que bacana. Nossa, agora a gente entra num ponto da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo, você me diz o que vem à sua cabeça. Nunca diga para um advogado. Isso é impossível. Alvará é? Pode ser dor de cabeça, mas pode ser coisa muito boa também. Porque, nossa, para poder sacar um alvará dependendo, é tanta formalidade para a empresa que, minha Nossa Senhora. É procuração, é reconhecimento de firma. Justiça é? O essencial. Nunca comece uma sustentação oral com? Vocês. E tá na moda isso, né? É muito. O que mais te irrita num processo? É uma coisa só que eu tenho que falar? Não, pode falar. Não, me irrita num processo quando não leem o que o advogado escreve. Quando, na verdade, assim, você não dá importância para o que está escrito naqueles fundamentos. Isso que é o que mais me irrita. Não é ganhar, não é perder. O que mais me irrita é você fazer uma defesa, apresentar uma coisa técnica e aquilo passar despercebido ou ser ignorado de forma, como é que eu posso dizer, intencional. Aquilo que me irrita. Eu acho que assim, o julgador, ele tem que botar o dedo na ferida lá. Porque você pode explicar por que a pessoa perdeu, mas desde que a pessoa tenha analisado aquele fundamento. Porque o cliente fala assim, mas perdeu porque não analisou aquele fundamento. E de fato é isso. E às vezes, sabendo que se analisar aquele fundamento, o destino é outro, eles ignoram de forma intencional. Isso me irrita. Porque assim, uma coisa é, cada um tem a sua interpretação jurídica. E isso é o aceitável, isso é a regra do jogo, né, de um processo. Agora, você deixar de analisar um fundamento intencionalmente, porque aquele fundamento muda a sua forma de decidir, isso é o que mais me irrita. Direito nas redes sociais? Outra coisa também que eu acho que é essencial. Né? Hoje em dia a gente acha que... muitas pessoas ainda acham, né, que a rede social é uma coisa que você pode fazer o que você quiser. Então, assim, eu tenho muito cuidado. Né? Eu não entro em discussão polêmica, de tema polêmico. Até porque muitas vezes a gente não tem a versão inteira da história. Exato. Esses dias teve uma publicação de um site jornalístico aqui, que deu uma notícia, eu fui ler a notícia e falei assim... Aí eu me obriguei a comentar, eu falei, qual a relevância dessa notícia da vida pessoal daquela pessoa para o caso? Nenhum. E um monte de gente falou, realmente, não tem relevância nenhuma. Não tem. Então, assim, eu acho que são algumas coisas que a gente tem que pensar em privacidade, tem que pensar em exposição, né? De você marcar uma pessoa e ficar criticando. Então, eu acho que sim. Eu acho que se você me perguntar o que eu acho que direito na rede social é conscientização das pessoas. Acho que é o fundamental. O fundamental é conscientização do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Ou de que se você fizer aquilo, você está sujeito a determinados tipos de punição. Mais uma democratização dos direitos. Exatamente. Né? Exatamente. Bacana. Audiência presencial ou virtual? Eu vou responder de novo como advogado. Depende. Eu adoro fazer audiência telepresencial. Eu acho que no começo foi um trauma muito grande para a advocacia. Mas hoje em dia, na Justiça do Trabalho, você tem várias demandas que resolve 100% digital. Ou em razão de não precisar de provas, ou em razão da complexidade da instrução ser bem pequena. Tanto que hoje,
no PJE você tem juiz 100% digital, e você é intimado para dizer se você concorda ou não. Em vários processos a gente concorda. Obviamente que quando tem uma instrução um pouco mais complicada, ou aquele segmento, a gente sabe, né, que tem algumas testemunhas que são profissionais. Eu acho que tem que ser feito na frente do juiz. Porque a figura do juiz ali, ela inibe determinados comportamentos da testemunha, que o juiz só vai ter certeza se ele estiver ali cara a cara. Obviamente que esse pensamento meu pode mudar, mas eu acho que vai depender muito do caso. Eu adoro fazer telepresencial. Acho que sustentação oral telepresencial é o que deveria acontecer. É o suficiente. É o suficiente, porque se você quiser despachar, ou vai presencialmente, e a sustentação oral você pode fazer do seu escritório. Né? Então, assim, é um tempo que essa questão da telepresencial mostrou que ele é valioso. Você está esperando lá, ouvindo, você está fazendo as suas coisas. E quando vem, você é chamado, você faz. Agora, quando às vezes você está lá esperando presencialmente, você não consegue muitas vezes desenvolver. Leva o computador, leva o iPad, leva o laptop. Mas nem sempre, porque você está conversando, você está interagindo, está prestando atenção em outra coisa, não está à vontade ali, porque às vezes é uma demanda sensível, que você não pode ter outras pessoas olhando para o seu computador. Né? Então, eu acho que depende também. Mas o telepresencial, ele veio para ficar, a gente não pode ignorar, não. Processo físico e eletrônico? É eletrônico. Esquece. Eu também fiquei meio traumatizado no começo, mas é tudo uma questão de adaptação. O eletrônico... Mas a Justiça do Trabalho já tem algum tempo, não? Já, desde 2013 ou 2014, quando implantou. E eu acho que a Justiça aqui do Estado, posso estar enganado quanto ao dado, mas é 100% digital. Você não tem processo físico mais nas varas. Porque eu lembro da Justiça Federal, que ela já vinha há bastante tempo. Não, isso aí mudou muito também, é outra coisa. Bacana. Se não fosse advogado, seria? O que eu seria ou o que eu queria ser? O que você queria ser? Jogador de futebol. Essa é boa. Nada a ver com nada, né? Mas joga futebol? Hoje não mais, porque eu tive uma lesão séria e depois de um tempo ela começou a me cobrar muita dor e aí eu saí do futebol. Bacana. Carlos Eduardo, foi uma delícia esse bate-papo nosso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por disponibilizar o seu tempo, estar aqui com a gente. Eu fiquei super lisonjeado, fiz questão de vir mesmo e fiquei muito feliz também. Até mesmo pelo carinho que eu tenho pela professora eterna. Né? E aí, por exemplo, eu falei datas aqui, mas as pessoas devem olhar para você e devem pensar que você me deu aula com 15 anos. Porque eu sempre falo que para você o tempo não passa. Eu acho que para todo mundo está passando, para você não está passando, não. Passa sim. Mas obrigada. Eu que agradeço, professora. Pessoal, para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, encaminhar para os seus amigos. E se tiver uma boa história, comente aqui. Tenho certeza que a gente vai poder aproveitar. Até a próxima!